Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Juliana, trabalho na área de marketing daqui da Organize. Nós estamos iniciando um webinar sobre como o GRC pode preparar a jornada da sua empresa para a conformidade através das regulamentações e leis de mercado. Hoje a nossa agenda ela está programada para ir até às 16 horas. Ela é composta por uma breve apresentação sobre a Organize e a ServiceNow pela Natália Ferreira, nosso Insight Sales, e logo após vamos seguir a apresentação e a demo de GRC com o Gustavo Soares. Ao final desse webinar, nós teremos um tempinho para as dúvidas, mas caso essas dúvidas apareçam durante a apresentação, vocês podem perguntar através da opção de perguntas e respostas, que ao final a gente vai responder todas as dúvidas aí dentro do nosso tempo programado. Então, por favor, Natália, pode dar início ao webinar. Perfeito, obrigada, Ju. Bom, como a Ju falou, eu vou falar um pouco sobre Organize, depois um pouco sobre a ServiceNow, para vocês entenderem. A Organize hoje ela é o maior parceiro da ServiceNow na América Latina. Nós só trabalhamos com ServiceNow, não trabalhamos com nenhuma outra plataforma. Somos o primeiro parceiro Elite com o Red no Brasil e já com mais de 30 colaboradores CLT na companhia. 130, perdão. Com um time altamente qualificado, sendo que 80% desses colaboradores foram treinados dentro de casa. E a Organize trabalha com serviços fim a fim. Então, desde a criação de POCs, demos, mapeamos e organizamos todos os processos para que eles sejam aderentes à plataforma, geramos uma melhor experiência para o usuário através de design personalizado. Todo o processo de implementação também é feito pela Organize e o suporte para a gestão do serviço que foi implementado. Além de nós sermos também o único parceiro autorizado e capacitado para realizar treinamentos oficiais no Brasil em português. Hoje nós temos uma área de inovação que trabalha incansavelmente para criar novas aplicações, novos aceleradores de implementação. Temos o índice de satisfação do cliente nas últimas 12 pesquisas realizadas de 9,5 e vale lembrar que a ServiceNow ela exige de um parceiro uma nota 8,5. Perdão, eu falei referente à nota, é uma pesquisa realizada, né, nos últimos 12 meses. Então, todas as implementações que nós tivemos nos últimos 12 meses, temos uma média de 9,5. Em 2018, nós fomos eleitos pela ServiceNow o parceiro do ano, e em 2019, como o parceiro mais certificado. E recentemente abrimos as nossas operações em Austin para atendermos também clientes globais com unidades fora do Brasil. Aqui ao lado, vocês conseguem ver alguns Go Live Cakes que foram entregues, que foram feitos. Isso, na verdade, é uma prática da ServiceNow e da Organize, onde a gente não comemora a venda de um projeto, e sim a entrega dele. Então, aqui na próxima página, nós podemos ver alguns clientes que já foram realizados, esses Go Live Cakes, e já implementados. Agora, falando um pouquinho sobre ServiceNow, a gente não pode começar a falar de ServiceNow sem primeiro a gente conhecer o seu fundador, que é o Fred Ludge. E ele, em 2004, depois de identificar algumas falhas nos processos das organizações, alguns gaps entre as áreas, ele pensou em uma plataforma em nuvem que integrasse todas as áreas de uma empresa de forma eficiente, e assim foi criada a plataforma da ServiceNow. E a gente consegue ver o crescimento da plataforma nesses últimos 10 anos, onde 2019 fechou com um faturamento de 3,5 bilhões, líder e visionário em vários quadrantes do Gartner, sendo que 80% das maiores empresas do mundo já contam com a plataforma.
E a taxa de renovação atual de todos os clientes da ServiceNow é de 97%, sendo que esses 3 outros por cento restantes são empresas que se fundem, falência, entre outros motivos. Agora o Gustavo vai fazer uma apresentação sobre GRC. É com você. Obrigado, Natália e Juliana. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Começar aqui, então, falando um pouquinho sobre a solução de GRC, que é o assunto que a gente vai abordar hoje nesse webinar. Então, antes de começar, eu queria falar um pouco também das dores, né? O que leva as empresas aí a realmente adotarem uma solução, a buscarem uma solução de IRM. Então, aqui tem alguns dados interessantes. O primeiro deles aqui é uma pesquisa feita pelo Gartner, né? Que ele diz que até 2021, 50% das empresas, das maiores organizações aí, elas vão precisar encontrar uma solução de IRM, né? Para conseguir ter uma capacidade melhor de tomada de decisão. E um dado interessante também é que esse percentual subiu bastante aí desde 2017, né? Então, isso vê que realmente esse é um assunto bem quente no momento, né? As empresas realmente estão buscando bastante esse tipo de solução. E aqui é um dos motivos disso, né? Então, aqui, como vocês podem ver, tem alguns números interessantes de diversas pesquisas, que tem até a referência aqui embaixo, né? Então, dessas pesquisas, o que a gente vê? Questão de fraude, né? Muitas empresas aí perdendo dinheiro realmente por conta de não conformidade com algumas regulamentações, leis, por questão de vazamento de dados, né? Riscos aí que o pessoal está exposto aí, né? E são realmente materializados, por exemplo. Né? Outro dado interessante aqui no meio, a gente tem também um custo médio que a ServiceNow levantou junto com esses órgãos, que um vazamento de dado aí, ele gera em torno de 3,92 milhões de perda financeira. Então, também, isso daqui foi subindo, né, ao longo dos anos aí, cada vez mais, por conta de ter mais dados sensíveis e tudo mais nas organizações, a perda aí acaba aumentando, né? Então, tem bastante número interessante aqui, vou falar só alguns, né, que realmente chamam mais atenção. Então, aqui nesse de baixo, 68%, está falando aqui sobre disrupção, né, é uma significativa disrupção nos negócios. Então, nos últimos 5 anos aí, por conta de eventos de riscos que ocorreram, realmente teve um impacto em 68% das empresas aí que responderam essas pesquisas, né? E aqui na direita, no roxinho, a gente tem aqui também impactos relacionados a fornecedores. Então, hoje, a gente pode ver que 30% aí de fraudes acabam acontecendo por conta de um fornecedor, de algum terceiro aí também que tem acesso à infraestrutura da sua organização, né? E acabou gerando aí um impacto de 46%, em 46% das empresas, né? Gerou um impacto aí relacionado à questão de conformidade, impacto reputacional mesmo nas empresas. Né? Então, vocês veem que esses números eles estão sempre se atualizando, cada vez mais vem gerando aí essas necessidades de uma melhor gestão nesse processo. Outro problema que a gente identifica bastante nas organizações, e provavelmente alguns de vocês devem se deparar com isso, é sobre essa questão de silos, né? Então, as empresas hoje, elas trabalham muito nesse modelo de silos, onde cada departamento, aqui tem alguns exemplos, né? Departamento de segurança, jurídico, TI, financeiro, cada um tem que se adequar a novas regulamentações, leis, frameworks de mercado. E se vocês olharem no final das contas, basicamente o processo que cada departamento tem que executar para ficar em conformidade com alguma documentação dessa é o mesmo. Mas, por conta de não ter um processo bem estruturado, acaba que cada um toca o seu dia a dia de uma forma diferente e vocês não conseguem depois consolidar as informações, gerar os indicadores aí agregando todos esses dados, né? Então, aqui embaixo, como vocês podem ver, tem algumas situações que acontecem em comum para todas elas, né? Muito trabalho sendo feito de forma manual, por e-mail, reuniões que são feitas, né? Trocas de arquivos. E aqui o que a gente não tem nesse cenário, né? A gente não consegue ter um relatório, por exemplo, um dashboard consolidado, integrando todas essas áreas. Eu não tenho um workflow drivando esse processo, então, se eu tiver uma necessidade que tem interação entre mais de um departamento, eu acabo tendo algum problema nesse sentido, né? Porque eu preciso ficar trocando e-mail e às vezes os e-mails se perdem, eu perco o deadline, né? De responder alguma auditoria, responder algum ponto ali. E por último, transparência, né? A gente até brinca que transparência aqui no caso, a gente acaba identificando que tem algum problema nas empresas depois que vem uma auditoria. Então, vem uma auditoria, faz todo o assessment, levanta as dores, identifica os apontamentos e aí que realmente a empresa tem visibilidade do que está com problema, quais riscos que tem realmente na organização, né? Então, essas daqui são algumas das dores que a gente identifica e isso acaba levando nesses resultados, né? Funcionários às vezes improdutivos, porque fica com muita tarefa operacional no dia a dia,
um alto custo operacional também por conta de duplicidade, às vezes de trabalho que as pessoas realizam, né? E muita ferramenta, às vezes fazendo gestão de uma mesma metodologia, um mesmo processo, né? E por último ali, como eu mencionei, questão de deadline, né? Então, às vezes você demora muito para levantar uma informação, perde deadlines da auditoria, perde alguns prazos aí acordados, né? E antes de falar um pouquinho do produto, né, só para contextualizar todo mundo, o GRC aqui, segundo o Gartner, né, ele está evoluindo aí para esse novo conceito de Integrated Risk Management, aonde realmente o Gartner, né, ele identifica que as áreas do GRC, basicamente, se a gente for olhar, todas elas têm um viés bem voltado para risco. Então, quando a gente fala ali de gestão de risco operacional, gestão de risco de TI, continuidade de negócios, né, gestão de continuidade de negócios, processo de risco de fornecedor, auditoria, compliance, todos eles acabam sendo amarrados a risco, né? Eu preciso ter um olhar de risco dentro da minha empresa. Então, por isso, a gente está falando de RC aqui, porque é um termo mais praticado no mercado, mas também a ServiceNow está mudando a nomenclatura, tá, para acompanhar o mercado aí e está direcionando para IRM agora, no caso. Tá? E ainda falando um pouquinho sobre alguns dados do produto de RC da ServiceNow, aqui são algumas premiações, tá? Não vou destacar todas elas, mas o Gartner é um ponto bacana, que até a Natália comentou no institucional da ServiceNow. Como vocês podem ver, a ServiceNow já está pelo segundo ano consecutivo aí como líder do Gartner aí nessa solução de IRM, né? E isso mostra um pouquinho do potencial da plataforma, né? E aí, enfim, falar um pouquinho então do ServiceNow para a gente entrar no produto em si, tá? Então, antes de falar diretamente do GRC, só para contextualizar todo mundo, que eu não sei se todos têm um conhecimento profundo do que é o ServiceNow, né? Essa daqui é uma visão da plataforma do ServiceNow. Então, como vocês podem ver, aqui embaixo, nessas 3 linhas, a gente tem algumas camadas aí de experiência de usuário, experiência de serviço, de inteligência de serviços, né? Que basicamente é o core da plataforma do ServiceNow. E em cima desses monte de componentes que vocês estão vendo, como portais, catálogo de serviço, chatbot, inteligência artificial, questão de aplicativo mobile, integrações e tudo isso aí, que aqui são só alguns exemplos, né, dos principais. Em cima dessa plataforma, a ServiceNow foi desenvolvendo as aplicações. Então, aqui em cima, como vocês podem ver, a gente tem aplicações aí relacionadas ao departamento de TI, ao departamento de segurança, né, que aqui dentro de segurança que se encaixa a parte de GRC e também outras soluções, né. Temos soluções também voltadas para RH, Customer Service, e também uma possibilidade, com esse Intelligent Apps, de vocês também digitalizar e desenvolverem seus próprios processos, tá? Então, imagine que vocês têm um processo de área de negócio, eu quero usar a plataforma para isso. Tem essa possibilidade com Intelligent Apps, tá? Então, só muda um pouquinho o modelo de licenciamento. Então, basicamente, a ServiceNow ela tem várias aplicações para vários segmentos, tá? E o que a gente vai estar falando um pouquinho hoje é dentro do módulo da aplicação aqui, né, do segmento de segurança, a gente vai estar falando do GRC. E aí, quando a gente abre aqui a aplicação de GRC para vocês verem, conhecer os módulos, esses 4 módulos que vocês estão vendo acima são os módulos principais, tá? Na parte de baixo aqui é a plataforma que eu acabei de apresentar, tá? Só para vocês verem que realmente está tudo apoiado em cima da plataforma. E falando um pouquinho dos módulos agora, que são essas caixinhas verdinhas em cima, quais são os objetivos deles, né? Então, o primeiro deles aqui do GRC, Policy and Compliance Management, o objetivo principal é vocês conseguirem documentar políticas, procedimentos internos e também regulamentações, leis, frameworks externos também, que é dentro do ServiceNow a gente chama de documento autoritativo, tá? Então, como que vocês fazem gestão desses documentos? Como que eu sei se eu estou em conformidade com uma LGPD, com o PCI, com ISO 27001? Como eu sei quais controles eu preciso ter dentro de casa, né? E com qual frequência eu preciso executar esses controles para realmente saber se estão em conformidade ou não com esses documentos. Então, basicamente, esse módulo aqui, esse primeiro módulo apoia aí nesse processo, tá? Então, mais para frente a gente vai fazer uma demo, eu mostro um pouquinho mais para vocês terem uma visão. Depois, o segundo módulo é a parte de gestão de riscos. Então, como que eu faço gestão de risco dentro da minha empresa, né? Como que eu faço desde da identificação do risco, tratamento, resposta ao risco, como que eu documento aí o score de risco também, né? Risco inerente, residual, questão de risco de impacto aí e probabilidade, risco financeiro também que eu tenho, às vezes, caso o risco seja materializado, né? Qual que é o impacto financeiro que eu vou ter. Então, toda a tratativa do risco como um todo a gente consegue fazer nesse módulo e, inclusive, né, como até boa prática de mercado, o módulo de Risk Management ele também tem muita interação com o módulo de Compliance.
Então, a partir do momento que eu tenho um risco identificado, eu preciso atribuir controles, eu posso associar controles que eu já tinha previamente mapeado aqui anteriormente, né? Então, tem todo um relacionamento entre os módulos, tá? Então, basicamente, o módulo de risco seria para a gestão de risco como um todo, tá? E quando a gente fala risco, podem pensar qualquer risco, não só de TI também, né? Risco operacional, risco de negócio, corporativo, qualquer tipo de risco eu posso documentar por aqui. A terceira ali, né, que a gente até fala que a terceira linha de defesa é a parte de gestão de auditorias. Então, como que eu faço uma gestão de auditoria interna, por exemplo, né? Como que eu trabalho o escopo de auditoria, faço toda a documentação de trabalho, armazeno evidências, entrevisto as pessoas, testo os controles. Então, basicamente, esse módulo aqui, ele permite que a auditoria interna, controles internos, consiga executar essa auditoria dentro de casa e tudo fique documentado em cima da plataforma de ServiceNow, né? Então, executei um controle, tem uma ocorrência de um controle que precisa ser executado, eu preciso testar isso. Dentro desse módulo, a gente consegue documentar esse teste, tanto do ponto de vista de desenho, de efetividade, né? Então, basicamente, é um módulo bem completo, assim, para fazer gestão de auditoria aí, utilizando a plataforma, tá? E, por último, aqui, Vendor Risk Management, né? Mas não menos importante, esse daqui é a parte de risco de fornecedor. Então, a gente vê também, né, que muitas organizações aí têm uma dificuldade para fazer gestão de fornecedor no que diz respeito a risco, né? A gente precisa fazer assessments internos para classificar o fornecedor do ponto de vista de criticidade, se ele é um fornecedor estratégico, crítico, se ele tem algum problema que eu preciso identificar, criar um action plan. Então, eu consigo fazer esse assessment interno utilizando esse módulo e também eu tenho a possibilidade de fazer assessments externos. Então, imaginem que vocês precisam interagir com o fornecedor, que acontece muito no dia a dia, né? Eu preciso mandar, às vezes, um questionário, um Excel para o fornecedor para ele me responder uma série de perguntas para eu saber qual que é o grau de risco dele. Normalmente isso é feito por e-mail e planilhas também, né? Então, o objetivo desse módulo é vocês também conseguirem interagir com fornecedores externos através de um portal, através do ServiceNow. E aí, todas as respostas que eles derem vai ficar documentada na plataforma com trilhas de auditoria, né? Eu vou ter também possibilidade de acompanhar em tempo real se ele está respondendo ou não. E também, se eu quiser criar algum desvio, né, algum issue, alguma tarefa para o fornecedor, eu também consigo fazer através desse módulo. E aí, toda a interação fica amarrada dentro de um portal e eu consigo, a qualquer momento, extrair log e evidência desse portal. Tá? Então, basicamente, esses são os quatro módulos principais da aplicação de RC, né, de RM. Tá? E aí, falando um pouquinho de resultados, né, antes da gente ir para a demo, esses são alguns resultados de um estudo do Forrester relacionado à aplicação de RC do ServiceNow, né? Então, como vocês podem ver aqui, após esse estudo, né, de um levantamento com várias empresas, 60% delas indicou aí que, na verdade, 60% dos riscos, né, está sendo gerenciado de uma forma mais eficiente, 70% das atividades de compliance, nessa questão de gestão de controles, está sendo performada mais rápido, né? 50% de aumento na eficiência também do time de RC, né, até por conta de vocês conseguirem automatizar alguns processos. Então, a plataforma e a solução de RC, ele permite também várias automações em processos, que eu posso mostrar um pouquinho para vocês também. É o que a gente chama de indicadores, tá? Então, eu consigo, às vezes, orquestrar a validação de um controle em um outro sistema, por exemplo, né? E, por último, falando do módulo de Vendor Risk, 67% também de agilidade aí na resposta de assessment de risco, né, de fornecedor. Então, esses aqui são alguns dos números bacanas aí do estudo do Forrester. E, por último, também alguns resultados da própria ServiceNow, né? Então, a ServiceNow, globalmente, ela também é usuária do próprio produto de RC. Então, aqui é bacana esse slide que ele fala um pouquinho sobre isso, né? A ServiceNow, ela tinha um desafio também, que é a mesma coisa que a gente comentou, questão de processos manuais, trabalhos em silos, né? A gestão de risco e conformidade era um pouco onerosa, e a solução foi realmente utilizar a solução de RC do próprio ServiceNow para ter um autosserviço, gestão de controles automatizados, né? Relatórios em tempo real, e aqui são alguns resultados aí que ela alcançou. Então, teve um saving aí de $835 mil anual aí por conta desses processos automatizados, cerca de 160 políticas internas são gerenciados também pelo ServiceNow, e 99% de redução nos controles também, né? Até porque muita coisa a gente conseguiu automatizar, então agilizou também esse processo, tá? E, bom, basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês na apresentação, pessoal. E agora a ideia aqui é a gente mostrar um pouquinho do produto para vocês. Tá? Só um segundo, então, que eu vou trocar a tela aqui.
Beleza. Então pessoal, aqui eu estou na instância, então, do ServiceNow, tá? Vou demonstrar um pouquinho para vocês do produto. Antes de começar mostrando como é que é a gestão do processo em si, aqui é só para dar uma pincelada no questão de portal, né? Então, como eu falei, né, um dos componentes ali core da plataforma é aquela questão de portal. Eu posso criar qualquer portal para minha área de negócio, para minha organização e ter uma facilidade aí, uma experiência para o usuário final um pouco mais interessante, né? Então, esse aqui é um exemplo de um portal nativo já da solução de IRM, onde eu consigo consultar políticas, consigo ver os assessments pendentes em meu nome, responder controles, né, risk assessments, por exemplo. Inclusive, eu consigo até também criar algumas informações. Então, imagine que alguém da sua empresa identificou um novo risco na organização. Ela tem a possibilidade também de criar um serviço aqui, né, um item de serviço, abrir um formulário mesmo para criar um chamado para cair para alguém dar uma olhada nisso. Eu posso também visualizar aprovações. Às vezes eu tenho uma aprovação pendente desse processo de compliance, risco, auditoria que eu preciso aprovar. Eu posso aprovar também pelo portal, né? Preciso abrir uma policy exception, preciso cadastrar um novo fornecedor, enfim. A gente tem aqui algumas funcionalidades que vocês conseguem expor num portal. Esse aqui é só um exemplo, tá? Todo o layout dele a gente consegue mudar também para adequar com a identidade visual da empresa, tá? E aí, indo para outra tela, que seria o portal aí do atendente, né, do resolvedor, no caso, a gente tem aqui o ServiceNow com as informações ao lado das aplicações aqui que a gente tem direito, tá? Basicamente, para quem não conhece ainda o ServiceNow, essa daqui é o portal do resolvedor, eu estou com o usuário logado com o meu nome. Aqui na esquerda eu tenho todas as aplicações que eu tenho direito de acesso, tá? E no caso aqui eu favoritei algumas só para facilitar a demonstração. Então, começando aqui um pouquinho pelo Policy and Compliance, vou tentar passar um overview de praticamente todos para vocês aqui. Começando em Policy and Compliance, eu vou começar por esse relatório de conformidade aqui, né, da parte de Compliance. Então, abri ele aqui para vocês. Então, bacana. Esse aqui é um dashboard que a gente tem relacionado a esse processo de compliance, tá? Basicamente, um dashboard é funcionalidade core da plataforma, tá? Praticamente todas as informações que tem na plataforma, vocês conseguem disponibilizar isso através de um dashboard. E esse aqui é um dos dashboards que foi construído para esse processo de compliance. O que eu tenho de interessante nesse dashboard? Eu consigo ver aqui questão de controles, né? Quantos controles eu tenho na minha organização, quantos deles estão em conformidade, né? No caso, compliant aqui, quantos deles não estão em conformidade. Posso ver quantos controles eu tenho por documento autoritativo, né? Então, lembra que eu falei que eu consigo documentar aqui dentro da plataforma leis e regulamentações, por exemplo, LGPD, né, PCI, e aqui eu consigo também ter esse indicador de quantos controles estão relacionados a cada um deles, tá? Tenho a possibilidade de filtrar o relatório também, então aqui eu tenho entidades, por exemplo, imagine que eu quero saber somente os controles do meu sistema financeiro, ou do meu processo de internet banking, por exemplo, ou de algum departamento. Eu consigo também filtrar essas entidades e aqui cada empresa tem a sua forma de filtro, tá? E aí, descendo um pouquinho, esse gráfico aqui também é bem interessante, que ele mostra na horizontal aqui a questão de controles por documento. Então, imagine que eu tenho aqui, por exemplo, o ISO 27001, eu quero saber quantos controles deles, como é que está minha aderência a ISO 27001, né? Eu consigo ver aqui, ó, que dos controles relacionados a ISO 27001, 34 ainda não foram respondidos, né? 616 já foram respondidos e colocaram que estão performando os controles, anexaram uma evidência, né? Falaram que estão em conformidade. E eu tenho também aqui alguns que não estão em conformidade, né? 75, e alguns que não são aplicáveis. Então, alguém respondeu que não é aplicável para o cenário dele, tá? Bacana é que todos os dashboards do ServiceNow vocês conseguem ir fazendo drill down, né? Entrando um pouco mais no detalhe. Então, se a gente quiser saber, por exemplo, desses 75 registros aqui, quais deles são realmente os controles que eu não estou executando, a gente pode clicar aqui e eu vou cair para uma lista, né? Essa lista aqui, o que ela está mostrando para mim? Olha que interessante, como eu estava falando da ISO 27001, aqui eu sei exatamente o requerimento da ISO 27001 que eu não estou executando, qual que é o controle que eu deveria estar performando aqui, né? Como vocês podem ver, Control Objective aqui, e qual que é a entidade, que eu tinha comentado, que não está performando esse controle. Então, por exemplo, processo de gestão de mudanças, aqui, gerenciar as mudanças no ambiente, essa entidade aqui, por exemplo, o owner desse sistema, SAP Controlling, ele reportou para mim que não está performando isso. Então, eu consigo saber já exatamente qual que é o requerimento que eu não estou atendendo de uma situação, né? E aí, se a gente for descendo a lista aqui, eu tenho os demais, tá? Então, é legal para fazer esse processo de investigação.
E outra coisa interessante também, entrando um pouquinho mais no detalhe, se a gente falar desse controle, Manage Change Requests, se a gente for entrar nele para ver como é que ele funciona, eu tenho aqui um formulário de cadastro do controle, tá? Onde vocês podem ver aqui o controle que eu preciso performar, classificação dele, né? Se ele é preventivo, detectivo, se ele é da categoria de TI, operacional, enfim. Descrição do controle, né? O que a pessoa precisa executar com esse controle. Então, eu tenho algumas informações aqui para desenhar o controle, tá? E aqui embaixo, eu tenho algumas listas aí que a gente consegue ir associando. Então, por exemplo, esse controle aqui, eu associei que, nessa parte de entidades, todos os sistemas críticos e novos da minha empresa, sistemas de negócio, né? Todos esses sistemas aqui que caírem nessa categoria, eles vão precisar executar esse controle. Então, só de eu fazer esse relacionamento aqui com a entidade necessária, olha que bacana, a gente já criou aqui, ó, 44 controles no meu ambiente. Então, esse mesmo controle que eu desenhei, ele já vai ser aplicável para cada entidade que cair naquela categorização que eu mostrei. Tá? Então, a gente já consegue ver aqui que esse controle precisa ser performado por essas entidades, o owner responsável por cada entidade, né? E aqui também até um status. Então, se a pessoa já respondeu, seja por aquele portal que eu mostrei ou de outra forma, ele já respondeu se está executando ou não um controle, a gente já consegue ver isso em tempo real aqui também. Tá? E à medida que o pessoal vai respondendo isso, o legal é que eu consigo já, a própria ServiceNow, né, ela já consolida esse resultado aqui em cima. Então, como vocês podem ver, 74% aí dos controles foram respondidos em conformidade, o restante não estão. Né? Outro ponto interessante também é que esse controle aqui que a gente tem desenhado de gestão de mudanças, aí, gerenciamento da Change Request, quando a gente desenha esse controle, se vocês forem pensar, eu não estou atendendo somente aquele item da ISO 27001, né? A gente vê que as organizações têm um pouquinho de dificuldade para conseguir fazer esse deparo, né? Esse controle aqui, Manage Change Requests, quando a gente olha essa abinha aqui de baixo, Citations, a gente consegue ver também que um mesmo controle, quando eu estou performando ele, eu estou, na verdade, atendendo, ó, no caso, 13 requerimentos de normativos, frameworks diferentes. Né? Então, eu estou atendendo, sim, aquele item da ISO 27001, mas eu também estou atendendo, por exemplo, esse item do COBIT, eu estou atendendo o item da GDPR, por exemplo, do NIST, da LGPD, no caso, né? Também poderia associar por aqui. Então, é legal que, à medida que o pessoal aqui, como eu falei, vai respondendo se está executando ou não o controle, você já sabe exatamente quais normativos, aí, documentos autoritativos você está atendendo também nesse processo. Tá? E aí tem várias outras listas aqui, né? Não vou ficar me ensinando em todas aqui para não consumir muito tempo, mas a última que eu gostaria de mostrar é essa parte de policies. Então, bacana também é que, lembra que eu falei que eu posso fazer gestão também de políticas internas. Então, quando eu olho aqui policies, esse controle que eu desenhei, eu já também consigo associar isso a uma política interna da minha empresa. Então, no caso aqui, a gente tem uma política criada para a gestão de mudanças, por exemplo. Né? Se a gente acessar essa política, como é que funciona o cadastro da política? Aí o bacana é que aqui vocês conseguem ver um ciclo de vida da política, né? Onde eu cadastro a política, tem a etapa de revisão, aprovação e publicação dessa política. Né? Então, aqui eu tenho todo histórico aí, todas as informações relacionadas à política, né? Quem que é o owner dela, qual que é a validade da política. Também consigo ver o grau de aderência que eu estou tendo na minha empresa referente a essa política, né? Consigo publicar isso numa base de conhecimento, que também é core da plataforma, tá? Vocês têm direito a usar a base de conhecimento para qualquer aplicação da ServiceNow, né? E aqui embaixo, então, ó, como eu falei, a gente tem todos os controles que a gente também atribuiu, associou a essa política aqui no caso, tá? E aí aqui a gente tem outras informações também, né? Quem que aprovou a política, se eu tenho alguma exceção na política documentada, né? Também consigo ver por aqui. Então, todos os demais processos também acabam ficando tudo aqui no mesmo formulário. Tá? Então, basicamente, essa parte de política e conformidade, para dar um overview mais ou menos, né, para vocês conhecerem, é assim que funciona dentro do ServiceNow. Tá? E aí, indo para a parte de risco, também vou mostrar basicamente no dashboard aqui, tá, para vocês terem ciência. A gente tem aqui também um processo aqui de gestão de risco dentro da plataforma. Então, como eu falei, a gente tem dashboard para praticamente tudo do ServiceNow, né? Aqui no caso, eu estou vendo um relatório aí, um dashboard voltado para riscos, e eu tenho algumas abinhas no meu dashboard, né? No caso, a abinha que eu estou vendo agora é de risco inerente.
Então, quantos riscos eu tenho, né, dentro da companhia, qual que é a classificação deles aí, né, entre muito alto a muito baixo, né? Qual que é o tipo de risco, a categoria do risco também, eu consigo ver que eu tenho riscos operacionais, de TI, financeiro, regulatórios, né? Então, eu consigo ter um overview geral. Tenho também a análise qualitativa do risco, né? Impacto e probabilidade, aqui eu consigo ver um heatmap. Se a gente descer um pouquinho, também tem essa visão quantitativa. Então, tem um bubble chart aqui também indicando questão de risco referente a impacto financeiro, né, no caso, tá? Entre outros relatórios aí, possibilidades que a gente tem de ver essas informações, tá? Da mesma forma que na parte compliance, a gente também consegue filtrar por entidade aqui, tá? Então, eu consigo, por exemplo, entrar aqui e filtrar que eu quero saber somente os riscos da minha aplicação financeira, por exemplo. Eu já consigo atualizar esse relatório aqui e aí todos os dados também já são refletidos aqui de acordo com a entidade, né? Da mesma forma também eu consigo ir clicando em qualquer informação do dashboard para cair na lista, né? Então se a gente clicar aqui nesses 3 riscos altos, eu caio para a lista dos riscos e eu consigo ver aqui então como que funciona o processo do risco em si. Então se a gente acessar ali perda de confidencialidade, eu consigo ver que esse risco ele foi criado para o meu sistema de SAP Financial e também tem todo o ciclo de vida, né? Todo o processo de atendimento do risco em si. Então, desde a identificação, etapa de risk assessment, etapa de resposta, né, onde eu vou atribuir controles e tudo mais, etapa de revisão, monitoramento e aposentadoria, né, que a gente pode também deixar o risco como retard, tá? Então, basicamente, todas as informações eu consigo ver e aí eu consigo também ver a questão de score que eu falei, né? Então, aqui eu consigo ver na linha de scoring risco inerente, risco residual e tem também um risco calculado aqui, que tem algumas fórmulas que a ServiceNow faz para também demonstrar um pouco mais de informações referentes ao risco, tá? Então, esse seria um módulo de risco, assim, falando a grosso modo, né? E aí, por último aqui, mostrar um pouquinho dessa parte de auditoria. Deixa eu só abrir aqui. Então, a parte de auditoria aqui, começando também pelo relatório, que acho que é melhor para apresentar as informações. Aqui a gente tem alguns relatórios referentes aos engagements, né, planos de auditoria, tá? Engagements, na verdade, é o plano de auditoria que eu executei dentro da minha empresa. Então, eu consigo ver, por exemplo, por entidade aqui, quantas auditorias foram realizadas para cada tipo de entidade diferente, né? A gente consegue ver, por exemplo, que o departamento financeiro teve 2 auditorias aí que o resultado foi adequado, 2 que foram satisfatórios, né? Entre outras informações aí, né, que a gente consegue visualizar também, tá? Então, relatórios assim, informações, KPIs, a gente consegue construir de várias formas dentro do ServiceNow, tá? Aqui são alguns nativos já prontos, mas nada impede da gente também ajustar de acordo com a necessidade das empresas aí, tá? E aí, como é que funciona esse engagement, né? Bacana é que eu tenho aqui uma visão de workbench, que eu consigo ver numa linha do tempo. Aí vou abrir um pouquinho mais do range de data aqui. A gente consegue ver numa linha do tempo todas as auditorias que ocorreram, por exemplo, né? A gente pode ver que teve uma auditoria que ocorreu aqui 100%, já está em etapa de revisão, uma auditoria que está referente a suporte ao cliente, ainda está 81%, né? Então, eu consigo ver numa timeline aí todas as auditorias que estão ocorrendo no momento. E se a gente clicar nessa lista, a gente, nesse item, né, referente aqui, a gente consegue ver também tudo que está sendo executado nessa auditoria. Então, se vocês quiserem acompanhar, ter um overview sobre isso, eu consigo ver diretamente por aqui, tá? Então, essa auditoria aqui, ela está sendo realizada para essas entidades, no caso, né? Tem esses riscos e controles mapeados, tem alguns planos de testes aqui também que eu vou ter que executar, tenho tarefas de auditoria que eu preciso executar, né? Então, tarefas de auditoria vão desde um controle de teste, um teste de controle, um walkthrough, uma entrevista na área, né? Então, eu consigo documentar tudo isso daqui para meu auditor saber exatamente o que ele precisa executar, né? Todos os desvios também são associados aqui, então eu consigo ver todos os issues, né, relacionados a essa auditoria, tá? E bacana é que o issue aqui também eu tenho um outro ciclo de vida, onde a pessoa vai entrar aqui dentro, vai responder um action plan, vai ler a recomendação, anexar evidência, né? Então, basicamente, todo o processo de auditoria é executado por aqui, tá? Se a gente abrir o formulário da auditoria, até para vocês conseguirem ter uma visão melhor, sem ser só nessa lista, eu vou aqui em All Engagement e vou abrir aqui nessa visão, essa auditoria que eu estava comentando, Customer Support Review, tá? Então, aqui só para vocês verem também que tem um processo relacionado à auditoria também,
eu tenho aqui também desenhado esse processo, né? Então, a etapa de scope, onde eu vou definir o que eu vou auditar, a etapa de validação, trabalho em campo aqui, por exemplo, né? Posso ter a etapa de aprovação dessa auditoria, follow-up, né, para acompanhar depois os apontamentos. E todo o restante das informações também ficam documentadas por aqui. Então, quem que é o auditor que vai auditar, qual que é o período que eu estou auditando, né? Quando que eu vou estar em campo auditando. E as outras informações que eu mostrei aqui embaixo também relacionadas à auditoria em si. Tá? Então, basicamente, esse é o módulo de auditoria. E o bacana é que, assim, como eu falei naquele slide, né? As informações são sempre reaproveitadas. Então, quando eu estou realizando auditoria nessas entidades aqui, eu estou auditando, por exemplo, esse PeopleSoft CRM. Na verdade, quando eu associo essa entidade, a parte de riscos e controles, eu já consigo herdar dos outros módulos, né? Porque como eu já tinha desenhado isso, o bacana é que aqui eu já consigo utilizar essas informações. Né? Então, é bacana que no momento que o auditor está fazendo o scoping, né, ele vai associar as entidades, eu já consigo herdar essas informações dos demais módulos e a gente já cai aqui, pelo menos, com um baseline aqui do que o auditor vai executar no campo. Então, um exemplo aqui, por exemplo, de uma atividade para o auditor, se a gente entrar aqui nessa parte de control test, olha que bacana, a gente sabe que o auditor ele precisa auditar esse controle aqui, né? Sabe quem que é a pessoa aí que ele precisa conversar, e ele tem aqui já desenhado para ele, ó, o teste de desenho e teste de efetividade, teste de operacional, né? Então, basicamente, o auditor ele vai entrar aqui nessa tarefa, vai ler o que ele precisa mapear, vai ler o que ele precisa testar, e vai dar o resultado dele. Então, foi efetivo, não foi efetivo, qual que é um comentário que ele pode inserir, né? E aí, automaticamente, se ele colocar que não foi efetivo esse controle, eu já vou gerar um finding ali que vai ser documentado na plataforma e respondido tudo pela plataforma também. Tá? Acho que era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar. Assim, tentei dar um overview de todas as soluções. E aí, a gente separou um tempinho aí para perguntas. A Ju comentou sobre o Q&A. Basicamente, se alguém tiver alguma pergunta, eu vi que já chegou algumas aqui. Na seção do Zoom, tem uma opçãozinha lá de Q&A, vocês podem clicar ali, e aí as perguntas chegam para a gente aqui, caso alguém tenha perguntas adicionais. Tá? Então, só dá uns minutinhos aqui para a gente analisar as perguntas aqui, e a gente já vai respondendo para vocês, tá bom? Então, bom, pessoal, finalizamos aqui a apresentação e a demo com o Gustavo Suac. Agora, a gente tem esse tempinho aí, né, esses minutos para tirarmos as dúvidas. Temos algumas dúvidas aqui, então vamos começar. Pergunta 1 aqui. Chegou aqui uma... Desculpa, pessoal, só um minutinho. Pergunta 1. Como é comercializado este módulo da plataforma? Legal. Deixei nesse slide aqui que acho que bastante das perguntas são feitas basicamente falando da plataforma, tá? Então, sobre essa pergunta de licenciamento, cada aplicação da ServiceNow ela tem um modelo de licenciamento diferente, né? Como vocês devem saber. O GRC especificamente ele é licenciado no modelo All Users, então, ou seja, todos os colaboradores da empresa, a gente precisa fazer esse levantamento e aí a ServiceNow consegue fazer dimensionar esse esforço, né, fazer uma ordem de grandeza em termos de licenciamento, mas basicamente o que ela utiliza são todos os colaboradores da empresa e aí tem alguns modelos de pacote diferentes, né? Então eu tenho ali, por exemplo, deixa eu passar o slide aqui que é melhor, eu tenho, por exemplo, aqui informações, licenciamento standard, que vai cobrir somente um módulo, licenciamento professional e também o enterprise, tá? Então, só precisa levantar direitinho qual que é a necessidade de vocês e aí a ServiceNow consegue mandar para vocês essa estimativa, tá? Tá certo. Gustavo, tem mais alguma aqui. Tem alguns cases para citar sobre o módulo de GRC?
Cases, então, a gente tem aqui no Brasil, a Latam implementou esse case, né, Antiga Múltiplos, tá? Então ela fez todo o processo de implementação aí do GRC conosco. Tem também um outro cliente bem grande, que é um data center, que está em processo de implementação, a gente não pode divulgar o nome ainda, tá? E aí, falando também globalmente, alguns casos abertos aí que a gente pode compartilhar, a gente tem ali o governo de Denver, temos um case também de implementação na Novartis, e umas outras empresas que eu não vou recordar o nome de todas agora, tá? Mas a gente tem alguns cases sim, dependendo se vocês tiverem necessidade, pode mandar para a Ju essas perguntas aí que a gente responde depois com mais detalhe. Tem uma pergunta aqui. Possui algum benchmarking para tempo de implementação? Tempo de implementação varia muito de acordo com a necessidade dos clientes, tá? Então, basicamente, precisa fazer um estudo aí sobre quais módulos o cliente precisa implementar, gostaria de implementar. A gente faz um trabalho também de demonstrar o módulo para ver se realmente atende out of the box ou não. Então, precisa ter uma conversa antes, mas assim, em termos gerais, entre 3 a 5 meses, a gente consegue implementar os 3 módulos principais ali, que é o core, né? Aí é só basicamente fazer esse refinamento aí junto com cada situação. Chegou uma pergunta aqui. A ServiceNow possui algum módulo equiparado a software jurídico? Software jurídico, no caso, não temos. O que a gente tem dentro da plataforma, a gente tem alguns componentes relacionados aí, aplicações relacionadas à gestão de contratos, gestão de outros processos aí que talvez possam apoiar isso, tá? Mas nada impede, como eu tinha falado aqui naquele slide anterior, a gente tem uma possibilidade aqui também de, utilizando esse Intelligent Apps, desenvolver também processos para a área de negócio, né? Então, da mesma forma que a gente pode desenvolver isso para qualquer processo dentro do TI, a gente pode desenvolver também para o jurídico, para o financeiro. Então, dependendo do processo, a gente conseguiria desenvolver usando a plataforma, tá? Mas nativamente não tem nenhuma aplicação voltada para jurídico, tá? A ServiceNow possui alguma biblioteca de normativas, regulamentações disponível na plataforma? Boa. Essa parte aí de normativos, aquilo que eu mostrei sobre ISO 27001, PCI, GDPR, aquilo lá, na verdade, ela tem uma parceria com um fabricante internacional que chama UCF, tá? Unified Compliance Framework, que basicamente eles têm um produto que faz esse mapeamento. Então, cada regulamentação, normativo, essa empresa pega esses documentos, quebram eles em requerimentos e desenham os controles necessários. E com essa integração, nessa parceria com a ServiceNow, a gente importa esses dados para a plataforma, tá? Então, basicamente, seria essa forma que a gente consegue atender. E caso vocês tenham necessidade aí, tenham informações dentro de casa que vocês queiram importar, a gente também consegue, isso é bem tranquilo. Já sou cliente do ServiceNow e possuo a ITSM. Estou olhando outras ferramentas de GRC no quadrante do Gartner. Existe alguma vantagem ou ganho se eu adquirir GRC da ServiceNow? Boa. Sobre essa parte de ganho, já que vocês têm o ITSM do ServiceNow, uma das vantagens que vocês têm, e realmente é uma dor que a gente acaba esbarrando nos clientes, é que quando você adquire a solução de GRC da ServiceNow, se você já tem outro produto, no caso dessa pergunta, tem um sistema da ITSM, as aplicações elas estão em cima da mesma plataforma, né? Então, como vocês podem ver aqui, a aplicação de GRC ela está em cima da mesma instância do ITSM. Ou seja, isso permite que eu crie algumas automações mais fácil. Por exemplo, eu quero validar se meu processo de change está sendo executado corretamente, e se ele não está sendo executado corretamente, eu quero abrir um risco na minha solução de GRC. Esse workflow eu já consigo construir ele nativamente, porque eu já tenho uma integração pronta aí entre as aplicações, né? No mesmo workflow eu consigo chamar várias aplicações diferentes. Então, o principal ganho que você teria de ter a solução do ServiceNow, né, já que você também já utiliza a ITSM da ServiceNow, é realmente essa visão de plataforma, né? Já tem integrações com várias outras soluções que facilitam aí o dia a dia aí da gestão de controles e entre outros processos. Na parte de legal, anticorrupção e GDPR, a plataforma já tem parâmetros definidos? Tenho conhecimento o que existe para FCPA? Lei Anticorrupção Brasileira tem?
Então, no caso dessa pergunta, seria aquela resposta que eu dei na pergunta anterior, né? Então, a gente tem integração com o CF, que basicamente eles fazem esse levantamento aí de normativos internacionais e alguns também brasileiros, tá? Especificamente da lei anticorrupção brasileira, eu acredito que ela não tenha essa informação, tá? Mas caso vocês tenham isso mapeado dentro de casa, a gente consegue importar, ou se vocês usam algum outro provedor dessas informações, a gente também consegue fazer uma integração, tá? Mas esse produto, como ele é internacional, eu sei que eles têm praticamente quase todos os normativos internacionais, mas relacionado à parte do Brasil mesmo, ainda está um pouco imaturo, então não teria essa lei aí mapeada, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. Nos relatórios que foram apresentados, o PA estava instalado para contribuir com os dados? Boa. O PA, para quem não conhece, é o Performance Analytics, tá? Que é um BI do ServiceNow. E no caso do GRC, quando vocês adquirem o GRC, vocês têm direito ao PA. Então, naquele caso, estava assim, tá? Aqueles conceitos de filtro, KPIs, aquilo lá estava se utilizando do Performance Analytics. Boa pergunta aí. Não temos mais perguntas, mas nosso tempo, nós ainda temos 9 minutinhos aí. Vamos dar um minutinho, se alguém tiver mais alguma pergunta, senão nós encerramos aqui, ok? Tem mais uma pergunta que apareceu aqui. Poderia dar mais detalhes do Vendor Risk Management e seu funcionamento? Legal. A parte de Vendor Risk, eu não entrei muito no detalhe, tá? Porque realmente ela é até uma aplicação standalone que pode ser comercializada, mas só para explicar um pouquinho mais, talvez deixar um pouco mais claro aí para quem tiver essa dúvida, o Vendor Risk Management, basicamente, ela é uma solução para vocês conseguirem validar aí e fazer o assessment dos seus fornecedores, tá? Então, imagine que assim, eu preciso mandar um questionário para o meu fornecedor para saber o grau de risco dele para minha organização, ou se ele está cumprindo ali os meus requisitos necessários de segurança, e se ele não estiver cumprindo, eu quero que ele tenha um issue aberto para ele remediar e me postar um action plan, por exemplo. Então, toda interação que você tiver com o seu fornecedor é com esse módulo, tá? Então, hoje, se você tem sei lá, eu preciso de um certificado de segurança que você realmente tá aderente a ISO 27001, por exemplo. Então, você também pode solicitar documentos para o seu fornecedor. Então, toda essa interação aí da sua organização com o fornecedor é feita por esse módulo e também a sua gestão interna. Então, imagine que eu quero validar qual que é o grau de importância desse fornecedor para a minha companhia. Eu também tenho essa questão também interna de análise para validar esse processo. Tá? Então, basicamente seria para essa função aí, tá bom? Acho que terminamos, né, aqui a parte de perguntas e respostas. Acho que não vai ter mais nenhuma dúvida, mas, pessoal, nós estamos aqui abertos, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm o meu contato, né, a juliana@organizecloudlabs.com, pode enviar para mim que a gente responde. Então, a gente está encerrando o nosso webinar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Obrigada pela participação de todos. Se vocês tiverem interesse, né, curiosidade, sigam nas nossas redes sociais, no YouTube. Nós disponibilizamos vários materiais também, vários vídeos sobre ServiceNow. Temos também o nosso LinkedIn, que também colocamos vários conteúdos. E, enfim, obrigada pela participação de todos. Tenham um excelente final de tarde e até a próxima.
Obrigado, pessoal. Aí, só complementando também, depois essa sessão vai ser gravada, a gente compartilha o link aí com vocês, tá bom? Obrigado aí pela presença de todo mundo. Boa E tarde, até a próxima. pessoal. Tchau, tchau.